E, Mikael, assim, então, a gente falou aí de bastante parte sobre tomada de decisão. E aí o que a gente vem vendo também nesse tempo aí, então hoje aí é setembro de 2020, a gente já está bem experiente aí com pandemia, né? Então, e os efeitos dela. E aí eu queria ver contigo, assim, o que a pandemia modificou nessa área aí, se teve modificação ou não. A gente sempre vê no noticiário, assim, que tem um impacto na saúde e tem um grande impacto também econômico, né? E aí, já que a gente está falando sobre a área de engenharia econômica, eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência, o que dá para falar, assim, o que tu observou do impacto da pandemia, por exemplo, onde tu trabalha hoje, né? Perfeito. Seguinte, eu vou te dizer que o local que eu trabalho hoje é um dos maiores termômetros da pandemia. Eu Olha, trabalho hoje na Iguatemi, empresa de shopping centers. perguntei para a pessoa certa. Exatamente. Então, assim, anteriormente, vamos recapitular. Eu passei um pouco, então, da experiência para vocês de um projeto de uma empresa de consultoria que eu trabalhei. Depois eu passei a experiência de um orçamento numa empresa de mídia, que é o Grupo RBS, e hoje em dia eu trabalho na Iguatemi, empresa de shopping center. Então, vamos voltar lá no tempo, quando eu entrei na faculdade, que eu imaginava que eu ia ser um trabalhador de indústria. Eu imaginava que eu ia me formar, ia para a área da indústria, ia trabalhar em alguma fábrica de, talvez de automóveis, que eu sempre gostei, e eu vi Isso. ao longo, exatamente, e eu vi ao longo do nosso curso que a engenharia de produção ela é super ampla. Então, eu fiz a minha carreira toda em área de serviços, essas três empresas que eu falei, consultoria, mídia e agora shopping centers, são áreas de serviços, e todas a gente consegue adotar o quê? Os conceitos de engenharia de produção, os projetos e toda a bagagem que a gente traz do currículo da engenharia, a gente consegue aplicar na prática, tá? Então, é fato aquilo que a gente começou conversando do engenheiro ganhando espaço, por exemplo, de administradores, é o mercado que está absorvendo. Não é um movimento contrário, né? Não é o engenheiro que está indo porque quer para a área de finanças, área econômica, é o mercado que absorve a nossa mão de obra. Valorizando o engenheiro. Exatamente. Então, assim, A gente está indo atrás das oportunidades, né? exatamente. Então, falando especificamente do meu momento de trabalho agora, que é a Iguatemi Empresa de Shopping Center. Quando tu fala em pandemia, por que eu digo que o melhor termômetro é o shopping? O shopping é o local que concentra uma grande variedade de empresas de varejo de segmentos diversos. Então, em geral, logicamente, isso não é aqui, é no mundo inteiro, todo mundo está tendo uma perda econômica, praticamente todos os segmentos, aqueles que estão crescendo são em menor quantidade. Por exemplo, o e-commerce está crescendo, com certeza, mas no geral, pro próprio e-commerce, as pessoas não gerando renda e não podendo comprar, num médio e longo prazo também vai ser ruim, Claro. né? Então, o shopping ele é um bom termômetro porque lá dentro eu tenho todos os tipos de negócio. Eu tenho a Uniriter, por exemplo, lá dentro do Iguatemi, que infelizmente está impedida de operar, né? Tem um decreto municipal. E eu também tenho, por exemplo, uma academia, eu tenho uma farmácia, que é uma operação que nunca precisou fechar. A gente tem, por exemplo, serviços que nunca precisou fechar. Tem a alimentação, que pôde adotar o sistema de teleentrega, mas eu também tenho as lojas de varejo que foram obrigadas a fechar as portas, né? Lazer também. Exatamente. Então, assim, Então, o, eu posso contribuir aqui para o grupo explicando como é que está o cenário em geral de shopping centers, que vai ser um bom reflexo de como é que está, né, em média, o nosso varejo aqui em Porto Alegre, né? Então, é em Porto Alegre que eu trabalho, então a gente consegue extrapolar aí pro Brasil afora, né? Dá para ter uma boa noção. Então,
antes de falar da parte de finanças do shopping, eu queria mostrar uma parte conceitual que eu montei aqui para vocês. Vou apresentar de novo a tela aqui. Vamos lá. Deve estar visualizando já? Carregando. Tá, tu vai ver uma planilha com 3 pilares aqui, ó. Sim, tá aparecendo. Tá vendo? Tá. Eu quero começar com esses 3 pilares aqui, ó. Vou dar um zoom aqui. Perfeito. Tá enxergando aqui, ó? Então, assim, ó. Primeiro, para falar de impacto da pandemia num shopping center, a gente tem que entender como é que funciona um shopping center. Então, qual é o modelo de negócio de um shopping center, se alguém me perguntar? Eu diria que o modelo de negócio de um shopping center ele é dividido para o lojista, ou seja, se tu, professor Ricardo, quiser montar uma loja no shopping, tu vai ser impactado por 3 pilares. Um pilar chamado condomínio, que é o quê? É a mesma coisa, a mesma lógica do condomínio, por exemplo, se tu mora num condomínio de apartamentos ou de casas. Exato. Dentro desse condomínio, tu tem um rateio das despesas comuns, por exemplo, né? Claro. Despesa com segurança, com limpeza, manutenção. E o quanto cada casa ou cada loja dentro desse condomínio vai pagar desse rateio? Depende do teu tamanho, né? Se tu tiver uma casa pequena, um valor, um terreno menor. Uma casa grande, um terreno maior vai pagar mais. Além disso, nesse condomínio, tu tem as despesas privativas, que é a tua energia elétrica, a tua água, o teu ar-condicionado. Aí, digamos, esses valores são todos hipotéticos. Que o teu condomínio anual custa 40 milhões para manter o teu shopping center. De todas as lojas. Todas as lojas. Se tu pegar o condomínio do ano inteiro, de todas as lojas, digamos que tu tenha lá umas 300, 350 lojas, cada loja paga por mês para ti, por mês, isso aqui é ano, né? 9 mil reais. Tá bem? O que aconteceu? É o condomínio, né? Só o pilar 1 é o quanto custa para tua operação funcionar dentro de um shopping. Qual que é o problema da pandemia nesse pilar? O shopping está fechado e ninguém quer pagar 9 mil de condomínio para não tá aberto, né? Por exemplo, quem está ali na farmácia que tu comentou que está aberta e aí o varejista que está fechado, tipo, o varejista não deve estar muito contente lá que vai pagar a mesma coisa que a farmácia que ficou aberta. Ele não tá contente, ele está entrando com ação judicial, ele está se mobilizando em grupos, reunindo lojistas, é literalmente um desconforto enorme, porque as pessoas estão perdendo dinheiro, né? Então, esse custo mensal do lojista, como que a gestão do shopping pode ajudar? Reduzindo a despesa de condomínio. E a gente volta de novo para o mesmo assunto. Gestão de custos, projetos, gestão econômica, indicadores, que está dentro da gestão econômica, por exemplo. Então, um dos trabalhos do shopping foi tentar reduzir drasticamente estes custos aqui, ó, os comuns. Porque os privativos, tu estando com a tua loja fechada, tu não está gastando. Sim. Tu não está gastando gás, por exemplo, se tu não está com o restaurante aberto. Só que segurança, limpeza, a manutenção, se tu não fizer uma gestão forte, tu vai acabar gastando. Vou dar um exemplo para vocês de como economiza segurança. Tendo uma portaria a menos. Se tu fecha uma portaria, tu precisa de postos de segurança a menos naquela portaria. Então, um exemplo simples de como tu consegue reduzir despesa. Então, falado do pilar 1, eu sou um lojista. Professor Ricardo, alugou uma loja no shopping, ele vai ter esse custo por mês de condomínio. Ele também vai ter um custo por mês de uma coisa chamada fundo de promoção. O fundo de promoção é o marketing do shopping, porque o marketing vive de propaganda, né? Então, assim, tu precisa atrair cliente.
Então, tu tem uma estrutura lá importante que faz o quê? Eventos, propaganda em TV, rádio, jornal. Tu tem pessoas formadas em marketing trabalhando, em redes sociais. E tudo isso a gente chama de fundo de promoção. Aí vai entrar, por exemplo, eu vi ali Natal, aquelas decorações. Às Exatamente. vezes quando tem Tudo assim, aqui, ó. um shopping E isso, X tem, sei lá, um evento para crianças, ou um museu egípcio. perfeito. Tudo é esse Esse é papel o. da divulgação, ali, do marketing, promoção. Exatamente. Porque simplesmente só abrir as lojas e esperar os clientes, uma marca forte como o Iguatemi consegue. Mas tu quer o quê? Sempre entregar mais fluxo de pessoas para o teu lojista. Esse é o objetivo, é entregar mais fluxo de pessoas. E numa pandemia, qual o problema? Tu não pode chamar a pessoa. É o contrário. Então, o que que tu tem que fazer? A gente teve que reduzir ao máximo esse custo aqui de fundo de promoção para que o meu possível. Nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, hipotético, digamos que o fundo de promoção custe 2 milhões no ano. Se eu tenho 350 lojas no mesmo shopping, por ano, cada uma vai me pagar 5.700 para o fundo, são R$ 500 por mês. Só que pensa, se a tua loja está fechada, tu não quer pagar nem um centavo, né? Então, outro pilar que tem que fazer uma gestão de custos muito forte é nesse pilar. Interessante, tá? Porque se fosse, eu imaginaria alguns custos, por exemplo, como o Natal, eventos diversos, como pertencentes a despesas comuns ali. Mas é interessante tu ter Perfeito? separado porque tem funções distintas, né? Ah, Exatamente. É como se fosse assim, ó, o que entra no condomínio é o que sai, isso aqui não dá lucro. Isso é uma empresa sem fins lucrativos. Qualquer condomínio é uma empresa sem fins lucrativos. sim. Assim como o teu fundo de promoção. Tu não tem lucro aqui. Tu apenas reembolsa as despesas das ações de marketing. Uhum. Então aqui, de propósito, está em cinza. Isso aqui é empresas sem fins lucrativos. E literalmente são empresas diferentes. Por último, aí entra aqui eu botei em lilás, ó, o terceiro item que tu paga para o shopping, por fim, é o aluguel. E esse é o rendimento do empreendedor, de quem foi lá e construiu o shopping. Alguém foi lá e botou muito dinheiro para investiu muito dinheiro para construir o shopping. É uma construção milionária. Então, o que o empreendedor, o dono do shopping ganha é o aluguel. E aí o aluguel, ele pode ser um aluguel fixo. Eu vou te cobrar, por exemplo, R$ 10.000 por mês para tu ter a tua loja, ou ele pode também ter um percentual sobre as vendas. Uhum. Por exemplo, eu vou te cobrar 10 mil, mas se tuas vendas percentuais, digamos, 5% das tuas vendas ultrapassarem os 10 mil, aí tu vai me pagar o excedente. Então, é bem comum esse tipo de contrato. E aí, estou botando um valor hipotético aqui, ó. Digamos que tu arrecada no ano 57 milhões de reais de aluguel. Esse é o rendimento do empreendedor de um shopping center. Do ponto de vista do lojista, para eu ter minha loja lá dentro, eu vou pagar, vamos fazer uma conta por mês aqui, ó, 9 mil de condomínio, 500 de fundo e 13 mil de aluguel. Conta hipotética. 20 mil. Sim. 20 mil reais por mês para ter a minha loja. Ah, mas isso é muito, isso é pouco. Depende do quanto tu vende, né? Se, se tu vende 200 mil por mês na tua loja, esses 20 mil representam 10%. Me parece uma boa relação. Tu tem que comprar os teus produtos, pagar os funcionários, lógico, mas tu tem 10% de custo para ter fluxo de pessoas chegando, estrutura de segurança, limpeza, todo um aparato, me parece bem adequado. Então, essa é a estrutura aqui de como funciona um shopping center do ponto de vista de um lojista. Uma Aí, pergunta, antes de você claro,
parte de é possível um lojista comprar uma área? Porque tem aluguel, né? Existe a possibilidade Sim, ou se é posso falar quem está pagando o aluguel? na verdade, um lojista comprar uma área não. O que pode acontecer, por exemplo, uma empresa se associa ao teu shopping center, por exemplo, e constrói uma expansão no teu shopping center. O shopping center tem X metros quadrados e eu vou expandir mais Y metros quadrados. Essa outra empresa, ela pode ser proprietária de uma parte do teu shopping. Isso pode acontecer, mas Ela não o lojista. vai pagar o aluguel. Exatamente. Entendi. Então, assim, olhando os pilares do que o lojista vê esses pilares. Se tu, pegando o ponto de vista do empreendedor, que é quem construiu o shopping, eu vou fechar aqui no 1, além do aluguel, tem um dinheiro também que entra para ele, que é o do estacionamento. Entendi. Aqui, por exemplo hipotético, entra 12 milhões por ano de estacionamento. Esse é um dinheiro que também é um lucro para o shopping center, porque o shopping não deixa de ser, dependendo do modelo de negócio do shopping, isso aqui é um modelo genérico, ele pode ser também uma empresa de estacionamento, se ele cobra para entrar. É como se fosse uma empresa do business estacionamento. Então, o lucro do empreendedor ele vai ser a soma do aluguel e do estacionamento. São Então, os ganhos da voltando, estrutura, né? O ganho do empreendedor, do dono do shopping, ali é um ganho sobre o uso da estrutura, seja através do aluguel ou do estacionamento. exatamente, essa é a lógica. Então, assim, quando a gente está falando em pandemia, para os empreendedores, o estacionamento é uma queda terrível, porque tu não pode trazer pessoas para o teu estabelecimento. E, falando do ponto de vista do aluguel, tu também tem uma pressão forte, porque as lojas pedem desconto, né? Elas querem pagar menos aluguel, porque historicamente vendiam mais, enfim. Então, Tinha o shopping center, ele é afetado dos dois lados, né? Eu diria que talvez seja um dos negócios mais afetados, porque as partes que ficam de resultado são as primeiras que caem, né? sim. Um mês fechado, essa receita é zero, por exemplo, de estacionamento. Em um mês fechado, as lojas também vão pedir muito desconto do aluguel, né? Uhum. É que nem uma pessoa que perde o emprego. Talvez vai negociar desconto de aluguel com o proprietário se vive de aluguel num apartamento, por exemplo, né? Cara, e aí como é que ficou essa situação assim? Então o pessoal conseguiu, imagino eu que muita loja fechou, né? Então muita gente tentou negociar de como foram, ainda está sendo muito tempo, né? Mas a gente está agora vendo uma retomada gradual. Mas por algum tempo ficou fluxo zero de pessoas, né? E agora o fluxo voltou, mas ainda é pouco, muito longe do que se esperava antes, né? Que se fez lá no orçamento inicial do ano. E, Uma coisa interessante que eu posso te falar, os dados que eu trouxe foram todos realmente fictícios, eu fiz algumas inferências ali. Mas a Iguatemi, empresa de shopping center, é uma empresa de capital aberto. Então, por exemplo, qualquer pessoa que quiser entrar no site da empresa, procurar o link ali de relação com investidores, vai ter informações sobre a receita, a despesa, o fluxo de veículos que entra e sai do shopping, vai ter informações sobre as quantidades de lojas operando. E uma coisa eu posso te afirmar, o Iguatemi conseguiu manter uma boa quantidade de lojas, praticamente a totalidade. Quando a gente fala em área locada, praticamente 90% ainda está alocado. Então é um número muito, muito bom. E com o passar do tempo, já estão.
já está aquecendo negócios e com certeza essa retomada vai vir. A gente tem bastante expectativa bastante positiva disso, né? Então as pessoas ficaram por um tempo em casa, logicamente, né? Com toda a segurança, e o shopping está oferecendo essas mesmas condições lá dentro, né? Respeitando todas as regras aí de sanitárias, né? Uhum. Imagino também agora tentando relacionar com o orçamento base zero, imagino que em algum momento vocês tiverem que olhar para o orçamento do início do ano e dizer, olha, vamos sentar de novo e ver Literalmente, as notas. não existe. Literalmente não existe. Por exemplo, os próprios eventos que a gente fez ano passado para o ano de 2021 tem que ser todos repensados. Então, realmente, a metodologia do orçamento base zero, ela pode não ser feita na totalidade, de repente, em todas as áreas, mas ela vai ser utilizada com frequência a partir de agora, né? Sim, até outro dia eu estive O lá. histórico já não existe mais, né? O histórico é de outra época, pré-pandemia, né? Esses tempos eu estive lá e uma coisa que mais me chamou a atenção era o fato de ter um saguão lá que sempre tinha evento, tava vazio. Aí eu, caramba. Sim, E aí fecha muito com o que tu falou, né? Então, todo o orçamento que se fez ali por início do ano, a parte do segundo pilar das promoções ali, né, zerou. Então, zerou para poder zerar o custo pro lojista, né? exatamente. Por outro lado, por exemplo, tu faz um investimento mais em rede social, tu tenta compras por outros canais de venda. Um exemplo, o drive-thru. Então, imagina tu passar de carro dentro do shopping, ou numa região ali anexa, e ter um lojista te esperando com um produto que tu ligou, reservou por telefone. São outros modelos e o negócio vai se reinventando, né? Isso que é interessante, né? Então, assim, a mudança veio, então outras mudanças virão também. É uma Com área certeza. que permitir a mudança e a tomada de decisão, se reestruturar ali, né? Então, tu falou mesmo, tem que pensar numa nova alternativa, que vai ser o drive-thru, corta também custos, mas não só corta, cria novos, né? Então o drive-thru exigiu uma nova estrutura, na própria questão da higiene, ali, enfim, da controle, segurança, saúde, né? Mas exige, digamos, mais álcool gel, novos procedimentos, pessoas para cuidar só desse ponto ali, né? Então também muda toda a estrutura do orçamento. Com certeza. É uma nova empresa a partir da pandemia, né? Uma nova estrutura de gestão de custos e a gente, como funcionário, os gestores da empresa, também tem que ter um olhar diferenciado a partir de agora, né? Mas bacana, Miguel. Então, então, uma aula aqui. Foi vários exemplos aqui, então até pensar que quem o gurizada que olhar vai ficar. Cara, vamos voltar lá para ver se entende de volta. Lógico que se algum termo, algum conceito que eu comentei ficar alguma dúvida, só perguntar para o professor Ricardo aí que tenho certeza que ele vai matar no peito. Mas é isso aí, né? Eu lembro lá quando tava fazendo. Quando a gente tava nessa época, né? Que a gente tava junto, que a gente lia artigos ali do NGEP e não entendia quase nada, né? Tinha meia dúzia de termos que a gente anotava e não sabia o que significava. Então faz parte ali. A gente está aí para também aprender e também ensinar. Com certeza. Naquela época também o próprio conteúdo da internet não era tão rico que nem é hoje, né? Todos os conteúdos que a gente falou hoje, se tu botar, por exemplo, no YouTube, vai ter um vídeo sobre, né? E naquela época não tinha. Então, se o pessoal que está assistindo essa aula puder valorizar isso, vai aproveitar bastante. Vocês vão aprender mais rápido e talvez com uma qualidade boa também, né? Esse é o grande diferencial, né? Surgiu uma dúvida durante o vídeo, para o vídeo, abre. Exatamente. Nossa época não tinha isso aí não. Eu ficava com Não dúvida tinha. mesmo, anotava no caderninho Ficava com a dúvida. depois. Mas Tem uma enfim, dica pro pessoal, hein? é, Pessoal, a cadeira de introdução à engenharia de produção, né?
Trouxe uma dica aqui de um livro, pessoal. Ó, dica Se boa. vocês quiserem uma dica de um livro para ter na cabeceira aí de vocês, da cama, vai que você tem algum problema para resolver, acorda de noite e quer solucionar, deixa esse livro aqui, Administração da Produção, terceira edição. Podem tirar um print aí, quem quiser. Basicamente, ele tem um apanhado geral muito bom do que é o nosso curso, né? Lógico, não vai abordar todos os temas, mas Sim, acho que tu tá deixou. conseguindo compartilhar a Isso, tá chegando o comando aí. aí, tá Conseguiram aparecendo. ver? Sim. Pô, esse é um livro Perfeito. grande, cara. Vai ter que ter uma cabeceira grande para É grande, é difícil terminar de ler ele. clássico. Mas é um clássico aí, então segue uma recomendação boa, senão vão se arrepender. Esse livro é interessante também tu recomendar ele. é, Sendo da área de engenharia econômica, recomendar um livro de administração da produção, seria, digamos, se eu fosse enquadrar em uma das 10 áreas, seria a área um, né, da engenharia de Com produção. certeza. E aí que a gente vê assim, cara, todas as áreas elas vão se conversar, né? Umas em maior ou menor grau, mas bem ou mal a gente acaba sempre vendo um relacionamento, né? Mais diretamente com produção, área um, às vezes indiretamente, por exemplo, nessa nossa conversa, quando a gente fala ali, nosso último tópico é shopping, a gente tem que ter um contexto ambiental também, né? A gente não entrou nesse Sem assunto, dúvida. mas enfim, entra na parte ambiental, entra na parte social, engenharia da sustentabilidade. Vai ter também a preocupação ali com o bem-estar dos trabalhadores, né? Engenharia do trabalho. Tu falou também desenvolver um novo serviço que era o drive-thru, engenharia do produto, então desenvolver novos produtos para o. Antes se falou também na parte de centro de compartilhamento de serviços, né? Não deixa de ser um novo produto. Com certeza. Aí vai longe, qualidade também, a gente falou, né? Engenharia de qualidade, a própria A gente logística. deu uma pincelada tu viu, em poucos minutos, em mais de 10 áreas, né? Não nomeamos sempre elas, mas a gente sempre passou por todas elas. Com Então, certeza. é o bacana da engenharia de produção. Então tem esse foco bem abrangente aí. E Em relação também a mercado de trabalho é muito bom, sim, porque a gente sabe que tem uma oferta. claro. Quanto mais específico, mais difícil de ter uma grande oferta, né? Então, o mercado de trabalho ele responde bem para a nossa formação, né? Sim, sim, valoriza. Na verdade, tem um mercado de trabalho amplo, né? Exatamente. Mas bacana, Michael. Eu acho que por aqui a gente tem bastante conteúdo. Dá para pensar bastante depois dessa conversa. Legal. Te agradeço muito tempo, a dedicação para preparar o material, selecionar indicações aí para os alunos, enfim, se preparar mesmo aí. Enfim, todo o tempo aí, o aceite rápido ao convite, nem pestanejou, já aceitou. A eficiência é a nossa palavra, né? É pra isso, né, cara? Até pra... É isso. Não, eu que agradeço realmente poder passar um pouco, né, do que eu vivo assim na área empresarial. Que nem eu comentei para vocês, eu sou, além de formado em engenharia de produção, tenho um MBA em finanças e controladoria, que é a área que eu gosto de trabalhar, a área financeira, né? Então, eu não avancei mais na área acadêmica, mas, em contrapartida, eu tenho uma bagagem na área profissional, né, em empresas mais longa. Então, é uma escolha que cada um vai fazer, né? E quando eu puder compartilhar esses conhecimentos e poder ajudar um ou alguns de vocês, já é vantajoso, né? Sim, sem dúvida. E essa parte aí não adianta, a gente tem que escolher em algum momento ali. Não dá para tentar fazer tudo. A Exatamente. gente até Tudo a gente não gostaria consegue. de tentar fazer, né? Não é viável. Exatamente, mas falta horas no dia, né? Mas, então tá, Miquel, te agradeço muito, eu Então vou tá. encerrar por aqui. Beleza. Um abração Um para abraço. todo mundo e nos falamos aí. Tchau, tchau.